O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Agora vamos falar da barbárie. O advogado Jeffrey Schichini, que assumiu a defesa de Felipe Martins no processo da trama golpista, está aqui com a gente hoje. Por acaso, só por acaso, ele também participa sempre do Bradock Show. Em nota oficial, a banca em que ele trabalha classificou o caso como uma das maiores farsas da história do processo penal brasileiro. Schichini denunciou que Martins foi mantido por 10 dias numa cela escura em regime de isolamento. Que doideira! O advogado também afirmou que seu cliente foi submetido a pressões psicológicas para delatar Bolsonaro. Só que o cara não espanou, não. Schichini disse: Felipe é escancaradamente inocente. Foi torturado psicologicamente para delatar Bolsonaro. A defesa prometeu reação firme às acusações, consideradas perante parte de uma criminalização da política brasileira. A nota da banca Schichini afirma que nenhuma prova concreta foi apresentada contra Felipe Martins, muito pelo contrário. O escritório dele também denunciou que o Brasil não pode se curvar a julgamentos de exceção. Então, já fui o porta-voz do cara, agora o cara vai ser sua própria voz. Fala aí, Schichini, mas detona. Grande Serrão, como que você está? Prazer imenso falar contigo. Serrão, o povo brasileiro não sabe o que é 10% desse caso Felipe Martins. É um escárnio. Agora que eu me inteirei do caso, é horroroso, é horripilante, é criminoso o que fizeram com o Felipe Martins. Serrão, Felipe Martins foi pinçado, foi selecionado para ser mais um delator ao lado do Mauro Cid contra Bolsonaro. Veja só, Felipe Martins, ele é preso com um documento falso. Ele é jogado na prisão. O que acontece? Passam a cercear seus direitos para literalmente forçá-lo a delatar. Proíbem visitas, literalmente isso. Felipe Martins ficou 2 meses sem receber visitas. O Mauro Cid ficou 2 dias sem receber visita, já espanou e fez delação premiada. O Felipe Martins resistiu a isso, 2 meses sem visita. Aí, então, não bastasse, o jogaram numa solitária, Serrão. Jogaram o Felipe Martins numa masmorra, onde ele ficou 10 dias sem luz e sem janela. 10 dias. Única e exclusivamente para forçá-lo a delatar. Acontece que enquanto isso acontecia, os advogados do Felipe Martins que atuam nos Estados Unidos, eu cuido exclusivamente do STF, da parte do processo brasileiro, há uma equipe de advogados cuidando da parte internacional, conseguiram um documento oficial do governo americano que Felipe Martins não havia saído do Brasil. Então veja só, a defesa de Felipe Martins, que me antecedeu, pede a liberdade, a soltura de Felipe Martins, com base nesse documento oficial dos Estados Unidos, que dizia: Felipe Martins não saiu do Brasil. A PGR concorda com a soltura do Felipe. Veja só, a PGR fala: solte, porque está provado que ele não saiu do Brasil. A Polícia Federal, o delegado que conduz o caso, viaja para os Estados Unidos e volta dos Estados Unidos com um documento dizendo assim para um ministro: Felipe Martins viajou sim para os Estados Unidos, eu consegui esse documento. Esse documento que o delegado titular do inquérito trouxe para o Brasil é falso e o governo americano disse que esse documento é falso. O nome do Felipe Martins está escrito com FE e ele é Felipe com FI, e o passaporte do documento estava vencido desde 2020. Uma entrada fraudulenta, falsa. E isso estende a prisão do Felipe por mais 5 meses. Felipe ele é preso, ele fica preso 6 meses, porque teria, em tese, saído do Brasil. Com o parecer da PGR para que ele fosse solto. Essa é a motivação da prisão do Felipe Martins. Quando o governo americano diz que esse documento do delegado da Polícia Federal é falso, Felipe Martins é colocado em liberdade com essas cautelares. Acontece que, para não darem, Serrão, um atestado de erro, um atestado de culpa
para não confirmarem a fraude, o PGR oferece denúncia contra o Felipe Martins, ele é processado criminalmente, mas nada fala da viagem. O PGR foge da viagem para os Estados Unidos como o diabo foge da cruz. Eles fingem, eles agem como se essa viagem nunca tivesse ocorrido e denunciam o Felipe Martins exclusivamente por ter participado de uma reunião. Então colocam na boca do Mauro Cid que Felipe Martins teria participado de uma reunião no dia 7 de dezembro, chamada Reunião da Minuta do Golpe. Primeiro, que essa minuta não existe. Segundo, Felipe Martins provou por meio de documento, cartão de crédito e Uber, geolocalização do celular dele, que ele não estava nessa reunião. Está provado que Felipe Martins não estava nessa reunião. E todas as pessoas que estavam nessa reunião, que já foram ouvidas, inclusive cara a cara com o ministro relator, disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Então veja, o motivo que levou o Felipe Martins para a prisão, o PGR já não trata mais. O motivo que processa Felipe Martins, provas documentais e testemunhais, já derrubam a acusação. Não resta mais nada contra Felipe Martins. E ele continua com restrições à liberdade. Esse caso será, sim, a maior injustiça da história do Brasil. Assim como o Kid Preto, Tenente Coronel Rodrigo Azevedo está vivendo. Informações falsas, inverídicas, documentos falsos. Nós temos aqui falsidades ideológicas, inserção de documento falso em procedimento investigatório. É grave o que nós estamos vendo nesse processo. E claro, Serrão, que isso não ficaria de graça. Inseriram documento falso no sistema oficial de imigração americano. Isso não ficaria assim, não seria impune como estamos acostumados aqui no Brasil, Serrão. Dureza. Você tá ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil, tratando do caso Felipe Martins. E a defesa do Felipe arrolou como testemunha o perito Eduardo Tagliaferro. O Tagliaferro foi aquele que foi chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral quando estava na presidência o ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro foi citado em mensagens vazadas que indicam direcionamento seletivo nas decisões do ministro. Numa mensagem, o grande Tagliaferro cita: ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Tagliaferro respondeu: veja se o ministro vai gostar ao encaminhar o relatório sobre o deputado. O Ministério Público apura se houve produção de relatórios internos a partir de ordens não oficiais. Martins está sendo perseguido desde fevereiro de 2024, quando ele foi preso, por suposta viagem que a defesa garante e já comprovou com tudo que é possível que ele efetivamente não fez. Tagliaferro negou ter vazado as mensagens e disse que também está sendo perseguido. Meu caro Jeffrey Schichini, o que você espera que seja a repercussão? Será que o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República aceitarão essa testemunha de defesa? Já foi aceita, Serra. Será minha testemunha. Segunda-feira começam as audiências do caso Felipe Martins, que é o núcleo 2. Nós teremos a primeira testemunha, que será Mauro Cid. Tem muito a explicar, tenho muitos questionamentos a fazer para o Mauro Cid, e ele, como é um delator, é assim que chamam ele nesse processo, a lei diz que ele não pode se calar e ele tem o compromisso de dizer a verdade, embora nunca tenha dito a verdade. Depois, na quarta-feira, nós teremos o restante das testemunhas. Então, terei como testemunha a perguntar tudo que os brasileiros querem saber G. Dias, teremos como testemunha Tagliaferro. Então, teremos longas audiências a esclarecer esses fatos, Serrão. Então vai ser importante que tudo se esclareça. Agora tem mais um detalhe fundamental, é que nos Estados Unidos já há a identificação de quem promoveu a falsificação de toda a documentação do Felipe Martins, aquilo que indicou, né, que ele teria viajado, mas não viajou. A suposta fraude serviu de base para acusar Martins de tentativa de fuga do Brasil, o que efetivamente
não aconteceu. Você está esperando o resultado do inquérito americano, que são coisas que correm paralelas, né? Tem o caso que está sendo tratado aqui no Brasil por você e tem outra advogada cuidando disso também nos Estados Unidos. Passa para a gente o panorama de todo esse caso, Felipe Martins, aqui dentro e lá fora. Serrão, eu tô com o nome do criminoso que fraudou a entrada do Felipe Martins engatado na garganta para contar. Mas eu preciso esperar a conclusão oficial da investigação, que será no final de julho. A questão é, esse caso ele é mais importante para o governo americano que inclusive para nós. Veja, nós estamos falando dos Estados Unidos da América. Para os Estados Unidos, o sistema migratório deles é muito sério. Eles levam muito a sério uma das principais pastas e pautas do governo Trump. O governo republicano leva muito a sério o sistema migratório. E houve inserção de documento falso no sistema oficial dos Estados Unidos. Isso para eles é terrorismo. Isso para eles é gravíssimo. É óbvio que eles iam investigar isso a fundo. Burrice de quem imaginou que isso seria como ocorre no Brasil. A Casa Branca está envolvida na investigação. O Senado americano, o FBI. É esse o nível da investigação. É gravíssimo. É uma das principais investigações que correm hoje nos Estados Unidos. A imprensa americana está em cima desse caso diariamente. Os maiores jornais dos Estados Unidos estão em cima desse caso. Para eles é muito grave isso que aconteceu. Agora, o PGR já sabe que aquele documento é falso, por isso ele não menciona. Vocês estão entendendo? Que eles pedem a prisão do Felipe Martins com base em tê-lo saído do Brasil, e agora eles não falam mais desse assunto. Eles querem acreditar que o Brasil vai esquecer que isso aconteceu. Por isso que o Donald Trump está com esse sangue nos olhos contra ditadores. Veja, o país dele teve uma fraude no sistema de imigração por autoridades brasileiras, que eles já sabem os culpados. A investigação vai nos trazer um panorama muito mais completo, obviamente, porque nos Estados Unidos, investigação corre em sigilo, e é um sigilo real, não é o que acontece aqui no Brasil da polícia. Obviamente que não são todos os policiais, eu sou um grande defensor da classe policial, não vou generalizar, mas como tem acontecido nesse caso em específico da trama golpista, que vaza tudo para a imprensa antes mesmo de ser juntado no processo. Isso não é assim nos Estados Unidos. É uma investigação séria, então a gente não pode atrapalhar também, Serrão. Mas eu já digo, está bem avançado, existem várias linhas investigativas, e a mais sólida é essa, que um brasileiro naturalizado nos Estados Unidos, que tem parentesco com pessoa próxima, tem parentesco próximo com a autoridade brasileira, teria sido cooptado e corrompido para fazer essa inserção. Essa é uma das linhas mais sólidas dentre várias que existem, que também eu preciso manter sigilo, porque outras linhas são ainda mais graves. Mas essa é a mais robusta e tudo leva a crer ser a real. Agora, obviamente, isso trará reflexos nesse processo. Porque Felipe Martins foi inserido nesse caso por isso. Por isso. E na boca do Mauro Cid, ele teria participado de uma reunião que nunca existiu, sendo autor de uma minuta que nunca existiu, em contraponto, inclusive, com, de fato, a ação do Felipe Martins. A ação do Felipe Martins, nesse caso, existe prova. Qual foi a ação do Felipe Martins? Ele fez o discurso do presidente Bolsonaro, que reconhecia a derrota e a passagem da presidência para o Lula. Essa é a participação, a única participação do Felipe Martins é essa. Ele escreveu um discurso que o presidente confirmava a derrota. Imagine. E está envolvido nesse caso com o risco de pegar 50 anos de prisão. Por quê? Porque o Felipe Martins era o único civil próximo ao Bolsonaro. Qual que foi a leitura deles? O Bolsonaro é rodeado de militares. Um dos braços direito do Bolsonaro era o Mauro Cid. E o outro braço direito era o Felipe Martins. Ou seja,
eles teriam 2 braços direitos do Bolsonaro acusando o Bolsonaro. Caixão e vela preta. Bolsonaro não teria saído. Mas enquanto o militar aceitou acusar falsamente Bolsonaro, o civil que eles não esperavam segurou o rojão, está sendo homem e está trabalhando exclusivamente com a verdade, Serra. Então é por isso que eles escolhem Felipe Martins, para que ele fosse um delator. Mas é homem, honesto, mostrou que tem hombridade e coragem para não acusar falsamente um inocente. Então é por isso que o Felipe Martins ele é selecionado, porque ele é o único civil próximo ao Bolsonaro. Eles imaginavam que ele seria um delator, caíram do cavalo e agora estão tendo que conviver com a existência de uma defesa combativa que estamos fazendo no caso. Jeffrey Schiquini, então segunda-feira teremos o recomeço, o núcleo 2 começa com os depoimentos, e agora eu queria saber, para a gente amarrar tudo, qual é a sua expectativa para esse processo, diante dessas novidades na conjuntura internacional que tivemos agora, sanção norte-americana ao Brasil, não só por questão comercial, mas especificamente por questão de tirania mesmo. Serrão, eu não posso contar ainda, mas eu tenho cada prova para mostrar nessa audiência. Serrão, esse documento falso de inserção nos Estados Unidos não é nada perto do que eu tenho de prova já, que eu vou apresentar só na audiência. E aí, claro, que depois que for apresentado oficialmente na audiência, eu faço questão de mostrar para o Brasil e dar com exclusividade aqui no Bradock. Mas eu tenho muitas provas de inocência do Felipe, que ainda não apresentamos, e que desmonta esse castelo de areia e expõe ainda mais a sacanagem que foi feita. Então vamos aguardar. Boa sorte a você nesse trabalho, é uma missão duríssima, que Deus o proteja e que a verdade seja restabelecida no Brasil. Valeu, meu querido Jeffrey Schiquini. Obrigado pela sua participação no Bradock Show de hoje. Essa banca linda, grandes amigos, obrigado, Serrão, mais uma vez, você é um amigo do coração. Quero deixar um abraço a essa audiência qualificadíssima. Não esqueçam do like, que eu vi que está faltando alguns likes agora ali. Deixe seu like, porque eu não deixo o meu like, eu não deixo de deixar meu like aqui no Bradock, porque eu sou muito fã. Nós temos aqui um jornal com credibilidade, que traz a verdade, sem máscara, que não tem manipulação e não recebe pix do governo. Então merece o nosso like, meu respeito e admiração. Um grande abraço para vocês. Esse é o Jeffrey, o cara que quando você digita o nome dele aí na rede social, aparece lá, é o Chiquinho. O Chiquinho não é mole não. Valeu, Chiquinho, obrigado pela sua participação hoje. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.